noite, chegou o momento de conversar sobre Noite de Trevas Metal, uma resenha completaça aqui no canal BBHQs. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, antes de iniciarmos este bate-papo, eu tenho dois alertas a fazer, tá? Porque eu quero te mostrar que Noite de Trevas Metal é um quadrinho melhor do que o que dizem de forma geral. De modo geral, a galera não curtiu essa fase. E eu reli esse trabalho, eu já li a primeira vez, quando saiu nesse formato de encadernados aqui. Eu reli a série e mudei muito a minha opinião em relação àquilo que eu tinha visto a princípio. Eu até tinha gostado um pouquinho assim a princípio, mas passei a gostar muito mais. E eu entendi que isso tem um contexto muito grande com outros momentos e crises do universo DC. Aqui vai o primeiro aviso. Esse programa tá cheio de spoilers, tá? Porque para explicar Noite de Trevas Metal, eu vou fazer menção a várias crises e eventos do universo DC que talvez você não tenha lido. E neste sentido eu vou dar pequeníssimos spoilers até mesmo de Noite de Trevas Metal. É um programa diferente. Eu normalmente sou bastante cuidadoso com essa questão de spoilers, mas eu pensei por um lado, pensei por outro, e eu não vou conseguir transmitir as informações que eu preciso para você sobre Noite de Trevas Metal sem trazer estes spoilers, esses spoilers que vão pontuando a evolução da narrativa até chegar em Noite de Trevas Metal, e como Noite de Trevas Metal é importantíssimo para que você possa compreender o universo DC hoje. Pois é, e o segundo detalhe aqui, o segundo fator é o seguinte: vai ser um programa longo, porque eu vou te explicar vários detalhes, depois nós vamos ver o ônibus. Então corre lá, pega seu café, seu chá, sua bebida favorita, acomode-se no seu sofá, na sua poltrona, ligue na televisão, assista esse vídeo aqui na televisão, e aí já aproveita que seu celular tá livre para você apontar a tela nesse QR Code aqui, para que você possa entrar no nosso canal de Telegram e aproveitar as promoções. Rapaz, tem promoção. Aliás, recentemente Noite de Trevas Metal entrou em promoção. Então aproveite para entrar no canal de Telegram. Nós estamos adentrando a melhor fase do ano de promoções. Black Friday tá chegando aí, Black Friday da Panini, Black Friday da Mundos Infinitos, Black Friday da Amazon. Você pode aproveitar e entrar no nosso canal de Telegram, é totalmente gratuito, e lá você não tem bate-papo, você não tem conversa fiada, é só notificação de promoção. É o canal do gasto. Você fala, quero comprar gibi, quero comprar outros produtos e aproveitar as melhores oportunidades, as melhores ofertas. Você compra no canal de Telegram, tá bom? Então entra aí, mantenha as suas notificações ligadas, porque tem promoção aparecendo. Então você vai aproveitar, beleza? É isso. Então, ó, se acomode aí, tá? Tá sabendo já, não vou me conter aqui, vai ter spoiler. Já tô avisando, tá? Já estou avisando que o programa tá cheio de spoiler. Senta aí tranquilamente e vem com o Charlão, porque a jornada vai ser longa. Noite de Trevas Metal já foi publicado no Brasil pelo menos 2 vezes antes do Omnibus, tá? Pelo menos não, foram 2 vezes exatamente. A primeira, nesta coleção aqui que saiu, foram 7 volumes o total? Foram 7 porque você tinha 5 volumes a série principal. Eu acho que é isso mesmo. 5 volumes a série principal, capas espetaculares, capas metalizadas, tem tudo a ver com o tema da história. Tá? E foram lançadas aí 2 histórias do Batman, propriamente dito, 2 encadernados, aí que funcionam. Isso aqui não é um tie-in, dá pra dizer que é um tie-in, vai. 2 volumes aqui no formato de tie-in. Posteriormente, a Panini publicou esse trabalho aqui num formato encadernado de luxo, que eu nunca tive, eu nunca comprei esse encadernado, e salvo engano não tem esses 2 encadernados aqui, é apenas o que seria a série principal, mas não tá bem certo isso, porque isso aqui também compõe muito e explica melhor os eventos que acontecem aqui. E na época que eu li isso, acho que isso foi 2018, eu gostei de várias coisas da série, mas eu fiquei... Eu estranhei, teve coisa que eu achei muito esquisita, e na verdade teve vários pontos que eu não curti. Relendo agora no formato Omnibus, eu encontrei 2 vantagens. Primeiro, o fato de que eu já tenho uma bagagem bem maior de universo DC do que eu tinha 6 anos atrás. Então, eu já li muito mais coisas e tal, eu pude aproveitar melhor a leitura, e esse que é um ponto decisivo para você apreciar Noite de Trevas Metal. Ele faz referências a vários eventos, a várias fases do universo DC, em especial do Batman,
e que, se você não tem essas referências, a leitura necessariamente ficará mais truncada, a leitura ficará mais difícil, ela ficará mais picotada, a tua experiência, teu prazer na leitura vai diminuir consideravelmente. Se você é alguém que já entende de vários eventos, que eu vou citar nesse programa aqui, eu vou trazendo esses contextos para tentar te ajudar no teu prazer, na tua satisfação. Então, como eu disse, programa cheio de spoilers, mas eles são necessários, inclusive, para que a tua fluidez na leitura desse trabalho seja maior. Importante dizer também que esse trabalho, tá? Noite de Trevas Metal, não é uma saga do Batman. Isso é importante dizer. Embora o Batman seja o protagonista, seja a figura mais importante da série, é uma série do universo DC, um evento do universo DC que desencadeou outros eventos do universo DC que a gente está vendo até hoje, por exemplo, com o DC Aurora e com outros momentos. A própria fase do Scott Snyder na Liga da Justiça tem ligação com isso. Depois a Panini chegou a lançar aqui no Brasil o Noite de Trevas Death Metal, e quando eu li o Omnibus eu falei, caramba, eu tenho que reler várias coisas aqui para poder pegar melhor os contextos, tá? Então é importante deixar tudo isso bem claro, que esse material já foi lançado e que a forma como tradicionalmente a gente acaba lendo esse tipo de material dá uma experiência de leitura diferente do Omnibus. Quer dizer, quando você vai ler, pelo menos foi assim que eu fiz, eu li as 5 histórias, os 5 encadernados da série principal, e depois esses 2 tains do Batman. E isso atrapalha. A verdade é que neste caso aqui, a escolha editorial de lançar tudo separado acaba dificultando um pouco mais a compreensão dessa narrativa. Ou seja, neste caso em específico, o Omnibus, como ele foi editado, como ele foi organizado, me parece muito melhor no sentido de gerar uma compreensão maior da história do que os encadernados. Então, se você leu essa série e de repente você não tem as referências que eu vou falar aqui no programa, ou se você leu essa série lendo de forma separada os 5 encadernados da série principal e depois os 2 do Batman, com certeza, sem dúvida, a sua interpretação da história ficou prejudicada. E neste caso, o Omnibus, como ele foi organizado editorialmente, ele vai te dar uma experiência bem diferente da que você teve lendo nos encadernados. Isso com certeza. Noite de Trevas Metal, sendo um evento do universo DC, faz referência a vários outros momentos, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras. Sem querer entregar demais, você se lembra que aqui, nessa história, o Antimonitor tenta dominar o universo, naquela época multiverso já, né, as terras paralelas, como era dito na época, e atrair todos esses espectros da antivida utilizando de torres, tá lembrado? Tinha umas torres gigantescas em que esses espectros ficavam voando em torno dela e tal, e passa a ser missão dos heróis em determinado momento destruir essas torres. Pois é, em Noite de Trevas Metal, vamos ver que há algo relacionado à figura do Batman e dessas torres. Por volta de 2010, a DC começou a publicar uma série que a princípio seria a crise definitiva do universo DC, ideia essa que foi abandonada depois. Não por acaso a crise se chama Crise Final, onde ao final de Crise Final, o Batman é tido como morto, tá na capa do gibi. E o que aconteceu? Ele recebeu uma cacetada dos raios ômega de Darkseid, e depois a gente veio saber que ele não morreu não. Na real, ele foi lançado no fluxo temporal. O raio do Darkseid acabou lançando o Bruce no fluxo temporal, coisa que a gente vê nesse material aqui, ó. Bruce Wayne, o retorno de Bruce Wayne. É o período em que o Batman fica perdido no tempo. E logo no início, esse trabalho também escrito pelo Grant Morrison, nós vamos ver o Bruce tendo contato com uma tribo pré-histórica, uma tribo que tem toda a ligação aí com morcegos, e ele vai fazer parte dessa tribo. E esse evento aqui é amplamente citado em Noite de Trevas Metal, porque Noite de Trevas Metal, como eu já vou explicar, faz parte ali, é uma série ali do universo DC, onde eles vão enfrentar o Barbatos, que é o deus do multiverso das trevas. Já vou falar mais a respeito. E essa divindade do multiverso das trevas vigiava Bruce Wayne quando este estava serelepe, correndo pelo fluxo temporal, como a gente lê aqui nesse trabalho, que é um dos encadernados que compõem a ótima fase do Grant Morrison à frente do Morcegão. Enquanto Bruce Wayne perambulava pela linha temporal, nós vimos a formação de uma nova dupla dinâmica, Batman e Robin, com Dick Grayson como Batman, Damian Wayne como Robin. E em determinado momento neste encadernadinho aqui, você vai ver
que há uma investigação, o Dick começa a estranhar que tem alguma coisa esquisita em relação aos antepassados do Bruce Wayne. Existem alguns mistérios na mansão Wayne, alguns mistérios na caverna. O Grant Morrison vai plantando essa coisa de que aparentemente essa coisa do morcego na família Wayne parece ser muito mais antiga do que se imaginava. Não começa na realidade com Bruce. Há algo na família Wayne ligado aos morcegos muito lá atrás. Isso fica bem, não diria nem insinuado, mas demarcado até. Neste encadernado aqui, a gente vê essa situação em que o Dick começa uma investigação, ele tá desconfiando de algo, mas o Grant Morrison, em determinado momento, ele não abandona, mas deixa essa ideia um pouquinho de lado e avança na continuação da sua fase, que é realmente muito boa, eu gosto muito. Daí, tivemos o começo da fase conhecida como os Novos 52, que é sempre alvo de complicações de entendimento, porque os Novos 52, em tese, eles são um reboot do universo DC, seria um novo Superman, um novo Batman, tudo novo. Mas acho que por problemas editoriais a galera não estava curtindo muito aqueles novos heróis, preferiam os anteriores e tal, então as coisas foram se misturando. Então tem coisas que são claramente parte do universo dos 952 e tem coisas que são conectadas ao universo do pós-crise, o universo pré-952. Isso vai ser explicado depois lá no universo DC, que na verdade essas crises bagunçam mesmo o esquema temporal e alguns personagens esquecem, outros lembram, outros rejuvenescem, outros desaparecem. As crises no universo DC, elas sempre acabam mexendo um pouco com as coisas. E um detalhe interessante, que eu não citei quando falei da fase do Grant Morrison, é que para o Morrison, o Batman é um só. O Batman é aquele de 1939. Ele é o Batman. Eu digo isso porque em Noite de Trevas Metal isso é também levemente citado. O Grant Morrison não reconhece a figura de um Batman pré-crise, um Batman pós-crise, o Batman dos 952. Não, para ele é um personagem só que teve uma vida absurdamente cheia de aventuras, cheia de ação, e esse conceito de um Batman único vai trazer alguns contextos importantes, ainda que de forma muito não declarada, de forma muito sutil, em Noite de Trevas Metal. A gente vai ver então na fase que se segue a fase do Grant Morrison, a fase do Scott Snyder, o cara que escreve Noite de Trevas Metal, essa ótima história aqui, a Corte das Corujas. As Corujas seriam um grupo secreto que atuam em Gotham há muito tempo e que há muito tempo tem uma luta, em particular com os Waynes, e acabam tendo uma luta, em particular, logicamente, com os morcegos, no caso, o Batman. No final de Corte das Corujas, o Batman dá um soco em Dick Grayson, sim, o primeiro Robin, seu filho adotivo, toma um soco do Batman. Na verdade, o nosso querido Dick Grayson tem um dente que contém um metal chamado Electron, que nas investigações do Bruce, ele percebe que este metal fazia com que os jovens, que eram preparados desde a mais tenra idade, se transformassem em garras, que eram essa força de ataque, esse grupo de ataque da Corte das Corujas, e por causa disso, o Dick estava praticamente condenado a se tornar um garra, mas isso não acontece porque o Batman consegue descobrir a utilização da Corte das Corujas deste metal e consegue arrancar esse dente que poderia transformar o Dick, que certamente transformaria no Dick, num inimigo do Batman. Na mesma época que o Batman tá ali enfrentando a Corte das Corujas, o Grant Morrison está criando uma nova história que vai redefinir o multiverso, e a gente encontra esse material neste encadernado aqui, Multiverso. No Brasil, quando começou a sair em formato de série, chamava-se Multiversidade, título que eu gosto mais. Aqui, inclusive, você encontra nesta edição uma imagem que é referente a esta capa. Eu não sei se está aqui, mas você encontra o mapa do multiverso. Tá? Você vai encontrar as diferentes terras neste encadernado, as várias terras que compõem este multiverso. No caso, o multiverso principal contém 52 universos, e isso é tratado neste mapa aqui. Olha só, onde a gente vê detalhes, inclusive citando lugares que para um fã mais antigo de DC, que de repente esteja longe dos quadrinhos, nunca ouviu falar. Por exemplo, Muralha da Fonte, né? A Forja dos Mundos, são lugares que são citados aqui nesta construção deste multiverso. E se você, quando você lê, se não, você vai ler. Quando você lê Noite de Trevas Metal, você vai ver que esse mapa aparece várias vezes. Inclusive ele vai dizer que este aqui é o mapa do multiverso. Nas costas dele, no fundo dele,
temos o Multiverso das Trevas. Não vou explicar exatamente o que aconteceu, mas em determinado momento, na fase dos 952, Darkseid, o grande vilão cósmico do universo DC, é transformado num bebê. Pois é. E o Batman vai se utilizar disso em Noite de Trevas Metal. E para finalizar esse longo preâmbulo, é preciso dizer que há um elemento muito importante na construção narrativa de Noite de Trevas Metal que está ligado ao metal enésimo. Aliás, toda a história fala sobre metais, os metais do universo DC, e um daqueles que tem maior importância dentro da narrativa é o metal enésimo. Metal enésimo que é aquele que faz o Gavião Negro, a Mulher Gavião, Moça Gavião, enfim, voarem. Né? Eles estão nas asas dos Tanagarianos, nas armas e coisa e tal. E a gente vai ver no começo do Ômnibus, o primeiro arco do Ômnibus não é referente à Noite de Trevas Metal. Ou seja, a primeira história que você vai ler neste Ômnibus não está naqueles encadernados que eu te mostrei, mas sim neste encadernado aqui que a Panini também publicou, A Morte do Gavião Negro. E aqui você consegue ter uma clareza maior a respeito do metal enésimo. É uma história muito boa, vou te mostrar a arte, é muito bacana. É uma história realmente bem legal que vai mostrar a morte do Gavião Negro. Só que aqui tem uma brincadeira muito significativa com a figura do Gavião, porque você sabe que existem dois Gaviões e que isso cria muitas vezes uma confusão cronológica danada. Você tem o Gavião Negro Carter Hall e existe o Gavião Negro Qatar Hall. E aqui a gente tem o Qatar Hall tendo uma luta duríssima e trabalhando ao lado de um dos seus amigos, mas que poderia ser inimigo, Adam Strange. Lembrar que os Tanagarianos estão sempre em guerra ali com o pessoal ali da tribo ali do Adam Strange, da Lana, e enfim, né, eles lutam o tempo todo os Ranianos, né, os Ranianos contra os Tanagarianos. Esse quadrinho aqui vai mostrar pra gente alguns detalhes desse trabalho juntos, mas principalmente aqui, o objetivo desse material estar no Ômnibus é para nos trazer um contexto maior a respeito do metal enésimo. Eu acho que eu consegui fazer um preâmbulo, agora nós vamos diretamente para o Ômnibus para eu te explicar mais detalhes dessa série. Nesse ponto do nosso papo, você já percebeu o trabalhão de pesquisa que deu para poder fazer essa resenha para você? Então deixa o like, é muito importante, é um gesto de amizade você deixar o like. Mesmo que você estiver assistindo pela televisão, você pode pegar o seu controle aí e deixar o seu like. Eu não vou gastar seu tempo mostrando aqui detalhes da capa, essa coisa toda, porque eu já fiz um vídeo específico para isso, vídeo de primeiras impressões. Eu vou deixar listado aí para que você possa assistir esse vídeo. Vou deixar no final aqui também do programa. Aqui você vai conseguir ver ali aqueles vídeos que aparecem na tela. Você vai ter oportunidade de ver então mais detalhes editoriais deste trabalho. Vamos nos focar diretamente aqui na história, onde nós vemos, como eu já mencionei, a primeira história aqui é A Morte do Gavião Negro. E cara, é uma história muito boa, onde há um período ali de pacificação em Han e Tanagar, esses dois mundos que vivem em guerra. Há um momento ali de tranquilidade, mas a guerra se aquece de novo, especialmente quando há uma acusação de conspiração formada pelo Qatar Hall juntamente com Adam Strange, a ponto da Alana, a esposa do Adam Strange, caçar o próprio marido. A gente vai ver que isso tem total ligação com o metal enésimo, e a gente vai ver aqui uma história muito bem construída, com uma situação de idas e vindas, com flashwords, flashbacks e com flashwords também utilizados nessa história, o que dá uma movimentação bem bacana na construção do roteiro. E a história é bem interessante também, ela é bem legal mesmo, ela traz muitos contextos aqui para nós desse grande combate aí que é estabelecido entre Han e Tanagar, e as razões pelas quais esse combate volta a se aquecer por conta aí de artimanhas de um adversário em comum. A gente vai ver essa história aqui, é muito bacana, vale a pena você ler, embora que a gente vê que esse trabalho, essa história do Gavião Negro, ela fica solta no Ômnibus. De certo modo ela fica solta, não totalmente porque tem essa relação com o metal, isso vai trazer um contexto muito bom pra gente, mas na relação da história do Gavião Negro, que tem uma participação muito importante em Noite de Trevas Metal, ela fica um pouco solta, tá? Então ela não é uma história inútil, ela não é uma história que
não conta no processo de compreensão da narrativa, mas ao mesmo tempo ela é uma história que parece não ter uma conexão direta. Ela funciona para contextualizar, mas não tem uma conexão tão direta. O que a gente vai acompanhar aqui nessa história é uma perturbação acontecendo, tem várias circunstâncias estranhas acontecendo, enquanto isso o Batman está fazendo uma grande investigação, e a gente sabe, vai entendendo aqui à medida que a gente avança pela história, que essa investigação do Batman começa justamente quando ele começa a desconfiar que existe algo relacionado à sua pessoa, né? Tem alguma coisa nas trevas, nas sombras, ele de vez em quando escuta algum sussurro, e essa coisa da corte das corujas, a relação dele com os metais, em especial o metal que é o Dionísio, que eu acabei não mostrando os encadernados aqui, mas no final dos 952 há um grande combate entre Batman e Coringa, e o Batman é tido praticamente como morto, mais uma vez, né? E o que vai devolver a vida ao Bruce é um metal líquido chamado Dionísio. E a gente vê que o Batman começa uma investigação. Aqui o Scott Snyder claramente se inspira em aspectos do trabalho do Grant Morrison, fazendo cortes rápidos e mudando rapidamente de ambientes. A gente vê a Liga da Justiça aqui enfrentando o Mongul no mundo bélico. Há um grande combate que acontece aqui. Eles inclusive formam uma espécie de Megazord aqui, tá? É uma coisa galhofenta. Esse quadrinho ele tem muitos momentos galhofa, mas esses momentos galhofa eu acho que eles caem bem. Não é aquele momento galhofa constrangedor, tá mais pra um galhofa divertido, engraçado, legal, né? Ó aqui o mapa do multiverso que eu falei pra você. Então eles são interpelados pela Kendra, a Kendra Saunders, que na cronologia pré-952 ela é a Moça Gavião, tem inclusive a Panini tá publicando aí encadernado da fase do Gavião Negro do Geoff Johns, e quando você lê ali você vê uma Kendra que é diferente dessa Kendra. Isso por conta dessas mudanças do reboot dos 952, vai vendo a complicação. E a Kendra vai falar sobre uma descoberta que ela fez quando o Gavião Negro, não Katar Hall agora, mas o Carter Hall, ele desapareceu fazendo uma investigação e eles descobriram o multiverso das trevas. Seria esse multiverso invertido. Eles conseguiram uma nesga de um metal que era muito poderoso, muito potente, e ele funcionaria como um atrator disso. O Batman já tinha uma série de investigações em curso, e se lembre que eu falei aqui, tem uma relação do Batman com aquelas torres lá de Crise nas Infinitas Terras. Nós vamos ver que a Kendra quer aprisionar o Batman, porque ele é muito importante nessa situação aí desse multiverso das trevas. Ele tem uma conexão forte com isso, a gente vai entender isso melhor na história, e tudo começa a degringolar mais efetivamente, mais às claras. A história, na verdade, começa a ganhar corpo à medida que uma montanha surge no meio de Gotham. E essa montanha, ela começa a ser investigada pela Bat-família. A gente vai ver que vários membros, tanto dos Jovens Titãs, também de outras pessoas relacionadas aos super-heróis, são dominadas por energias malignas. A Bat-família vai nessa investigação, enquanto o Batman está na investigação dele, ele está na investigação dessa questão do multiverso das trevas. A gente vê que existe um grande labirinto nesta montanha que está no meio de Gotham. Isso aqui é um dos tains que vão se entremeando aí com a história principal. E a gente vai descobrir que nós temos vários Batmans, né, desse multiverso das trevas. E esses Batmans ofereceram a vários dos adversários do Batman uma carta que seria feita de um metal desse multiverso das trevas, oferecendo a eles a oportunidade de alcançarem aquilo que eles quisessem, caso eles conseguissem dominar Gotham. Então tem um labirinto ali onde os heróis aqui montam uma espécie de uma força improvisada, porque tem relação aqui com o Esquadrão Suicida, tenta resolver a situação. O governo norte-americano está debatendo aí com os principais órgãos de segurança, e aí manda lá o Esquadrão Suicida. Em determinado momento, vários desses membros do Esquadrão são cooptados para as forças das trevas, e nós vamos ver uma atuação conjunta entre, por exemplo, Damian, Arqueiro Verde, Esquadrão Suicida e tal. Então eles estão em busca do Batman, eles estão procurando o Batman, e o Batman continua nessa busca para descobrir o que acontece nesse multiverso das trevas. Em determinado momento, o Batman vai conseguir encontrar
um portal para este multiverso das trevas, e à medida em que as trevas vão ocupando a Terra, a gente vai descobrindo mais sobre esses vários Batmans. Há várias histórias aqui de origem. Há um Batman que utiliza o elmo do Ares, por exemplo. Então ele tem o poder do deus da guerra. Há um Batman aqui que adquiriu domínio sobre a força de aceleração. Há um Bruce Wayne desse multiverso das trevas que tem o anel de poder do Lanterna Verde. Há um Bruce Wayne feminino, uma versão feminina do Bruce Wayne que acaba desenvolvendo a capacidade de dominar os mares e tal, e vai ter um confronto ali com Aquaman. Então o roteiro faz essa coisa que é tradicional de quadrinhos de super-heróis, que é criar versões similares aos heróis da Liga da Justiça, mas na sua versão Batman. São todos Bruce Waynes que foram de alguma forma modificados, adquiriram poderes, etc e tal. Isso é normal de quadrinhos de super-heróis, sempre tem esse momento. Só que tem um detalhe, as histórias de origens desses personagens, desses vários Bruce Waynes das trevas, do multiverso das trevas, não são histórias ruins, não. São histórias legais, são histórias bacanas, são bem construídas dentro da proposta do quadrinho. Lógico, nós estamos falando de gibizão aqui, de hominho, tá? Então você não está lendo Dostoiévski aqui, você está lendo um gibi de entretenimento. Então dentro da proposta da diversão construída pelo trabalho, as origens desses personagens cabem muito bem, elas são convincentes dentro da proposta. E aí a gente vai ver que vários grupos de heróis, por exemplo, o Senhor Destino, também o Senhor Incrível, Michael Holt, estão tentando entender como as ações dessas trevas que estão adentrando o nosso universo estão atuando na Terra, modificando até mesmo as leis básicas da física. Então eles estão tentando entender como que eles podem reverter essa situação. O trabalho vai pulando para vários grupos. A gente vai inclusive ver grupos que não são tão corriqueiramente presentes em histórias da Liga, mas que fazem parte sim do universo DC, tentando encontrar uma saída para isso. E a gente vê que existe toda uma relação com estes diversos metais, esses metais sagrados, os metais, por exemplo, dos braceletes da Mulher Maravilha, os metais do Dionísio, já citado, do Electron, lá da Corte das Corujas que eu citei. E vai ter uma participação importante aqui do Al O'Brien, o Homem Borracha, porque ele também foi banhado lá na origem dele, né? Ele caiu num tanque químico e adquiriu essa capacidade plástica. O quadrinho deixa claro que essa capacidade plástica, na verdade, transforma ele num grande condutor e, portanto, ele é muito importante dentro da narrativa nessa condução da energia destes metais. E estes metais, eles emitem algum tipo de sonoridade que pode se conectar com pessoas que tiveram contato com esses metais. Por exemplo, o Dick Grayson. O Dick, ele, quando tá ali naquela montanha, naquele labirinto no centro de Gotham, em determinado momento ele passa a sofrer por causa da opressão das trevas. Isso porque ele tem uma conexão com esses metais. O Batman também tem, outros personagens, como a Diana também tem conexão com esses metais. E a história vai se desenvolvendo aqui no sentido de mostrar o Batman avançando na sua investigação do problema da chegada desse multiverso das trevas. Esse multiverso das trevas, ele avança com os seus agentes, eles preparam várias armadilhas para os membros da Liga que escapam mais de uma vez por muita sorte, porque alguém aparece ali de última hora e tal, mas a luta é muito difícil porque o poder das trevas se sobrepõe ao poder da luz. Então quando você tem a versão Lanterna Verde do Batman enfrentando o Hal realmente não consegue, cara, porque é muito poderoso, eles são realmente muito fortes. E há em determinado momento uma explicação de como o Superman poderia dar início a uma reviravolta. E aí existe todo um lance aqui dos personagens que têm contato com esse multiverso das trevas terem várias alucinações. Eles alucinam com situações como uma forma de prendê-los nas trevas, e o objetivo é arrastar a Terra, é arrastar o universo todo para o multiverso das trevas. A questão dos metais funcionam como um atrator neste mundo de trevas, e a gente vai ver que o principal agente desta divindade que quer atrair o nosso universo, ou o nosso multiverso, para o multiverso das trevas, é Barbatos.
Barbatos tem os seus agentes, dentre eles o principal é o Batman que ri, mas ele também tem um grande soldado de guerra que é chamado de o Dragão, é um monstro gigantesco, que é o Dragão de Barbatos que a gente vê aqui na história. Vai ter participação do Sandman, porque o próprio universo do sonhar está sendo afetado, e a gente vê aqui histórias de passagens dimensionais do Superman, do Batman, e eles buscando evitar que a força criativa, a geração da vida do multiverso se esgote. Existe a Forja dos Mundos, é o local onde os mundos são criados, e essa forja está sendo apagada por Barbatos. Barbatos está eliminando a capacidade desta forja de produzir vida, e fica sob a atuação aí tanto do Superman quanto do Batman a eliminação desta ameaça. A situação aqui em determinado momento é absolutamente desesperadora, a gente não vê uma possibilidade de solução do problema, mas o quadrinho, dentro da sua proposta de facilitações, que é normal em quadrinho de super-herói, desta pseudo-ficção científica, né, pseudo-explicações científicas ali, encontrando soluções as mais escabrosas, que é natural de quadrinho de super-herói, repito, né, encontra uma forma deles resolverem o problema. E eu lembro que a primeira vez que eu li essa parte mais final do quadrinho, eu vou até avançar um pouquinho aqui pra você, só pra você não tomar spoiler, porque tem situações aqui que vão acontecer que eu achei bem divertidas. A primeira vez que eu li, eu achei elas bem malucas, assim, eu não tinha compreendido bem, mas lendo desta vez, um pouquinho mais devagar, apreciando cada página, cara, eu gostei, é divertido, eu sei que tem uma parte final desse trabalho que muita gente desgostou ali, porque é um momento meio Cavaleiros do Zodíaco ali, mas cara, eu lendo agora, eu gostei, eu achei divertido. Agora, quer dizer que esse trabalho tem um final que ele te satisfaz ao final? Não, pelo contrário, o final deste quadrinho ele te instiga mais, porque esse trabalho aqui, ele é muito importante para situações que vão acontecer depois. Eu vou até te mostrar uma cena final aqui do quadrinho, que é um jantar, né? Porque logicamente eles vão aí conseguir lidar com a ameaça, né? Claro, eles vão conseguir lidar com a ameaça, evidente que vão. E no final aqui, o Bruce dá uma festa pra galera da Liga. E ele faz um discurso nesta festa de coisas que ele está investigando. Então, veja bem, esse material aqui, ele deixa várias pontas soltas. Tem vários personagens aqui que não fica explicado o que aconteceu com eles, e a resolução da história, como as coisas, digamos assim, voltam à normalidade, é feita de uma maneira extremamente apressada. Dá um corte e de repente tudo está bem. Porém, este discurso do Bruce e coisas que a gente vê aqui ao longo da história deixam claro que isto aqui, este material aqui, ele é fundamental para a expansão do conceito de multiverso, para a expansão de outros conceitos dentro do próprio universo DC, como a forja dos mundos, a questão dos monitores, já tinha sido trabalhado pelo Morrison lá no multiverso, mas aqui a gente vai ter uma continuidade disso. Outros vilões que depois a gente vê no universo DC aparecendo são citados, são, de certa forma, sugeridos aqui nessa história, demonstrando claramente que isso aqui é a primeira etapa de algo maior que vai acontecer. Não à toa teve depois Noite de Trevas Death Metal. Nós tivemos outros eventos da DC, inclusive os mais recentes aí, a Liga da Justiça do Multiverso, né, a morte da Liga da Justiça, a Crise Sombria, tudo isso tem conexão com esse trabalho aqui, que conta com várias imagens, com várias capas extras, vários artistas trabalhando. Em geral, as artes são muito bonitas, eu não tenho nada a reclamar da arte desse quadrinho, feita por vários artistas. John Romita Jr. trabalha aqui, Brian Hitch trabalha aqui. Olha que capas absolutamente sensacionais. Sensacionais. Todos esses aqui, Bruce Wayne, e a gente vai ter a origem deles nesse material. Então veja, Noite de Trevas Metal é um material que ele tem pontas soltas, mas ele assume isso. É importante dizer, ele não é uma história que se fecha em si, ele precisa de uma boa contextualização, como eu passei nesse programa, ou pelo menos tentei passar para você, para que você entenda onde ele está dentro da cronologia DC, e ele avança com esta cronologia. Então eu quero dizer algo muito, muito importante para você. Quando acompanhamos quadrinhos de super-heróis, não necessariamente uma história é boa, não necessariamente a história nos agrada, mas ela tem uma importância cronológica. Eu vou citar um exemplo. X-Men
você pode falar de Aliança Falange, lançado pela Panini recentemente na série As Maiores Sagas dos X-Men. Se você lê Aliança Falange, é uma história que eu considero ruim, mas ela é uma história que tem muita importância na cronologia dos X-Men, dos Novos Mutantes, e até muito depois. Quando você lê os Ômnibus da Aniquilação, por exemplo, você vê que lá em Aniquilação há referência à Aliança Falange, ou seja, um material que não tem grande qualidade de roteiro, mas tem muita importância cronológica. No caso de Noite de Trevas Metal, ele tem muita importância cronológica, e diferentemente da minha primeira experiência, eu já tinha gostado, mas nem tanto, eu gostei muito dessa releitura. Dentro da proposta de ser um material que tem furos, mas que explica porque vai dar sequência em outras fases, ele não é um material perfeito, ele é um trabalho que tem algumas coisas que não ficam bem amarradinhas, não ficam bem explicadas, ficam furos mesmo no roteiro. Então sim, dá pra dizer que é um trabalho que está abaixo, por exemplo, de Crise nas Infinitas Terras. Não dá pra dizer que isso aqui é a melhor crise da DC, dizer que é a melhor história da DC. Não, isso não é possível dizer. Mas tá longe de ser um material detestável, como muitas pessoas disseram. Tá longe de ser um trabalho inútil, que é horrível, que tem um roteiro horrível. Não mesmo. Já li muitas coisas dentro do universo DC que são até mais aclamadas e que são piores que isso. O que acontece, no meu modo de entender, é que é um material, sim, mais difícil, de leitura mais pesada, mais densa por conta de todos esses contextos. E como eu disse lá no começo, essa organização editorial de dividir em 2 encadernados, aqueles tains e tal, sem dúvida isto prejudica na compreensão da história. Mas se você é alguém que já entende o universo DC minimamente, a importância dessa questão dos metais, e acompanhar com atenção, especialmente a parte final desse material, que é onde ele começa a ter alguns momentos meio... Essa coisa do Batman perdido, por exemplo, ele tem um momento meio surreal nesse quadrinho, meio viajadão e tal. Se você ler estas partes um pouquinho mais, não é complicadíssimas, mas são partes um pouquinho mais difíceis, precisam um pouquinho mais de atenção. Se você tiver a paciência de ler esse material com um pouquinho de atenção nessas partes, eu tenho certeza que você vai se divertir, tá? Então eu li lá anos atrás esse material, eu já tinha gostado um pouco dele, mas eu confesso que eu tinha ficado perdido em muita coisa. Relendo agora, passei a gostar desse trabalho. Eu posso dizer que eu gosto de Noite de Trevas Metal. Não é o trabalho mais genial, não é o trabalho mais incrível, seguramente não é o melhor ônibus lançado pela DC, ou pela Panini, ônibus da DC lançado pela Panini aqui no Brasil, mas tá longe de ser a desgraça que muita gente diz que é. É sim uma boa história, é uma história que exige mais do leitor, exige contextualização, exige paciência no processo da leitura, mas que é compensadora especialmente pelo seu caráter de importância dentro da cronologia do universo DC. Então, se você é alguém que quer acompanhar a cronologia do universo DC, se você tem a ambição de entender profundamente, não tem como escapar de Noite de Trevas Metal, você precisa ler esse material, tá? E uma boa notícia é que ele nem é Aliança Falange, um quadrinho ruim que tem importância cronológica. Ele é um bom quadrinho com importância cronológica. Beleza? Link para você adquirir na descrição, no comentário fixado. E se você curtiu esse programa, deixa o like, né? Olha só a contextualização que eu trouxe aqui, eu espero ter contribuído para a sua apreciação de Noite de Trevas Metal. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo na mina do seu coração!